Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no terceiro domingo do Advento, ou também chamado Domingo do Gaudete, que significa alegrai-vos, alegrai-vos. Hoje a igreja celebra também a festa de São João da Cruz. Ele viveu na Espanha de 1542 a 1591 e é doutor da igreja. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Naquele tempo, João Batista se encontrava aprisionado e ele ouviu falar das obras que o Cristo estava realizando. Por isso ele enviou alguns dos seus discípulos até Jesus para perguntar-lhe: Tu és aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu aos emissários de João: Diga a João isto: os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos escutam e os mortos ressuscitam. E a boa nova é anunciada aos pobres. Depois que os emissários de João partiram, Jesus perguntou à multidão: O que fostes ver no deserto? Uma cana que se balança com o vento? Um homem vestido com vestes luxuosas? Eu vos digo que não, porque os homens também com vestes luxuosas vivem em seus palácios. Então, o que fostes ver no deserto? Um profeta? Eu vos digo que sim. E dentre os profetas, João é o maior. Pois eu vos digo que dos filhos nascidos de mulher, nenhum deles é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. De João é o que estava escrito: Eis que eu vos enviarei o meu servo diante de ti, para que prepare os teus caminhos, para a tua chegada. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós somos convidados a nos embriagarmos da alegria que vem do Senhor. E um dos dons do Espírito Santo é justamente a alegria. Porque o Evangelho não deve ser comunicado com caras amarradas, com pessoas furiosas, com muito nervosas, com caras tristes. Mas o Evangelho necessita ser comunicado com uma dosagem de alegria, com uma embriaguez da alegria, não da alegria que vem do vinho, mas da alegria que vem do Espírito do Senhor. Daí então o texto de hoje: alegrai-vos no Senhor, porque a vida de Jesus deve ser para mim e para você motivo de alegria e não de desespero e de tristeza. Porque se o nosso coração fica entristecido e apavorado, é porque a nossa consciência está nos acusando de alguma coisa em que nós precisamos nos converter. Daí o contexto da primeira leitura de hoje, retirado do livro do profeta Isaías, onde o profeta recebe uma missão do Senhor: ide dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, fortalecei os vossos joelhos enfraquecidos, endireitai os vossos passos mancos, porque eis que vem o vosso Deus e Ele vem vos salvar. E é Ele que vai vos congregar, Ele vos purificará, Ele vos curará, e Ele vos levará a experimentar as belezas de todos os países grandiosos, porque Ele vos cercará de carinho e proteção como um pai que vos acolhe. Firmai as vossas pernas trêmulas, alegrai os vossos corações tristes, porque é o Senhor que entra na vossa história. Então agora, aqui está o sentido do Evangelho de hoje. João está por terminar a sua missão, já está aprisionado, e na prisão ele escuta falar sobre as obras do Cristo. Então ele vai mandar os seus emissários perguntar: Você é aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Jesus não faz grandes discursos. Jesus não tenta convencer por persuasão humana, mas Jesus somente diz aos emissários de João: vão e digam a João isto aqui: os cegos veem, conforme a primeira leitura,
Os surdos escutam, conforme a primeira leitura hoje de Isaías. Os coxos saltam, conforme a primeira leitura de Isaías. Os leprosos são purificados, conforme a primeira leitura de Isaías. Os mortos ressuscitam, conforme a leitura de Isaías de hoje. Porque a presença de Deus devolve aos olhos a visão. Devolve também o ouvir a audição e transforma o coração da pessoa, porque é o próprio Deus que entra na vida da pessoa como motivo de alegria, de cura, de libertação. Por isso é o Senhor que chega, o Senhor que vem, então alegrai-vos. Jesus então diz: vão dizer a João estas coisas. E assim que os emissários de João partem, agora Jesus começa a perguntar às multidões que estavam ali o que elas foram ver no deserto quando buscavam João. Uma cana que balança de acordo com as novidades, uma pessoa inconstante ou um ídolo midiático? Ele diz: não. O que fostes ver, uma cana que balança? Simplesmente uma novidade? Um modismo? Não, vocês não foram ver isso. Então o que vocês foram ver? Foram ver um homem com vestes luxuosas? Aqueles que se passam com os dentes bonitos, as roupas bonitas, o corpo bonito, o semblante bonito, tudo produzido para a ideologia do marketing da internet. Vocês foram ver essas pessoas que se vestem bem e luxuosas? E Jesus vai dizer: não, vocês não foram ver isso. Então o que é que vocês foram ver? Um profeta? Sim, vocês foram ver um verdadeiro profeta. Não um profeta midiático, não um profeta profissional, não um profeta que vive da profecia e por isso então tem que dizer palavras somente para agradar os ouvidos das autoridades. Não, vocês não foram ver esse profeta falso. Vocês foram ver um verdadeiro profeta que vive em um deserto, que se veste de couro de camelo, que se alimenta de mel silvestre e que é uma voz que clama no deserto, que diz: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as vossas veredas, e que não cobra nada por isso, não recebe nada por isso, mas que cumpre a sua missão, um arauto do grande rei que vai chegar. A estes vocês foram ver. Agora começa Jesus com um grande elogio, o elogio dos grandes homens. Pois eu vos digo que depois dos filhos nascidos de mulher neste mundo, nenhum é maior do que João Batista, porque João Batista é maior do que todos os profetas. Ele é maior do que todos os profetas. E a este vocês foram ver. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior ainda do que João Batista. Porque de João Batista está escrito aquela palavra do livro de Isaías: eis que eu envio à vossa frente o meu servo, e ele vos preparará um caminho para a vossa chegada. João é o precursor. João não é o Cristo. Em momento algum ele se autoproclamou mais importante do que o Cristo. Tanto que ele vai dizer: é preciso que eu desapareça para que ele apareça. E isso deve ser hoje descoberto pelos ídolos midiáticos. Isso deve ser descoberto pelos cantores, pelos pregadores, que eles não devem aparecer. Que quem deve obter o aplauso e a glória é o Senhor e não o servo, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Nós precisamos tomar um banho dessa humildade de João Batista. Precisamos nos embriagar dessa humildade que ele nos propõe. Eu devo desaparecer para que ele apareça, e eu nem sou digno de desatar as sandálias dele. Por isso Jesus vai dizer: este é o grande homem, porém aquele que é menor no reino é maior do que ele. E João é aquela voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Que esta palavra seja para você e para mim um conforto, um consolo, uma advertência, e que nos impulse também a vivermos uma vida nova. Porque o apóstolo Tiago hoje vai nos dizer e nos propor a paciência, a esperança e não murmurar. Esperar tudo como um agricultor que espera nascer a semente que ele semeou, o tempo que ele semeou, porque nós não podemos forçar e obrigar as coisas. Precisamos da santa paciência histórica, que não significa acomodação e nem preguiça. Um grande fraterno abraço, até amanhã, se Deus quiser. São João da Cruz, rogai por nós. Paz e bem.